Vamos lá, então, para conversar com o VP do Esporte Clube Recife, doutor Rodrigo Guedes, que mais uma vez nos visita aqui para, claro, trazer para o torcedor mais um capítulo dessa história sobre o Pedro Henrique. O STJD convocou, né? Vamos colocar essa linguagem, mas ele vai falar juridicamente, claro, traduzindo um pouquinho, viu, doutor Rodrigo, para o torcedor rubro-negro, que às vezes o juridiquês não é bem compreendido pela sociedade, né? Até no direito a gente tem, né, essa dinâmica, né? Na faculdade também, até que ponto falar com... Mas, enfim, isso é outro papo. Então, o STJD convocou o Sport CBF para o caso Pedro Henrique, para se defender, para falar dos seus posicionamentos. Doutor Rodrigo Guedes, bom dia. Muito obrigado por vir para cá. Explica para o torcedor, porque muitos foram os pedidos para a sua visita novamente, para esclarecer e tranquilizar esse torcedor rubro-negro. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luan. Bom dia a todo mundo. É ótimo estar aqui podendo esclarecer a vocês. Antes de começar esse tema, eu queria, já como eu estava, né, logicamente, assistindo vocês, quase todo dia, tento pelo menos 15 a 20 minutos ouvir as boas novas. Já virou membro do canal. Exato. E assisto vocês aí. Veja só, em relação às crianças até 12 anos, como não tomaram vacina, né, não é necessário, elas não precisam de vacina, nem de teste, certo? Só a partir de 13 anos, que é de acordo com a lei, de acordo com como hoje está dizendo aqui, se a partir de 13 anos aqui em Recife tem que tomar vacina, então quem tiver com a primeira dose tem que fazer o teste. Salvo engano, na Vans, parece que só fazem até 700 testes. Então, não dá para todo. Hoje já estamos com a possibilidade de 15% no estádio, que são 6.900 pessoas, então não dá para todo mundo, né? Eu sei que se faz com o nosso parceiro, a LP Saúde, que é um dos patrocinadores do esporte, e o esporte também tem outro convênio com algumas farmácias, que tem, o torcedor também tem desconto. Então, é só procurar e ver que a gente está tentando fazer que cada dia mais rubro-negros possam efetivamente ver o esporte jogar. Doutor Rodrigo, não sei se o senhor tem essa informação, deficiente, né, físico, no caso, quem é cadeirante, ele tem acesso aos jogos gratuitamente? O senhor sabe informar, aproveitando? Eu vi essa pergunta, mas também eu não sei dizer não sei como é que... É porque a parte dessas gratuidades tem uma diferenciação, tem todo lugar é diferente, mas eu sei que aqui... até 7 anos aqui tinha que não é a gratuidade. Eu acho que cadeirante tem só o acesso especial, não sei se ele deixa de pagar, não sei se dizer não. Eu vou atrás então dessa informação. Com relação ao caso Pedro Henrique, essa convocação, até que ponto o torcedor do esporte pode temer ou não? Fique tranquilo. Qual é a visão do doutor Rodrigo Guedes, VP jurídico do esporte? Alessandro, nós já estávamos aguardando um posicionamento, né, na verdade, a Procuradoria, né? A Procuradoria que foi instigada por esses, vamos dizer assim, por esses 9 times que entraram com a notícia de infração. Ao entrar com a notícia de infração, isso vai para a análise da Procuradoria. O Procurador-Geral entendeu abrir vistas, né, para as partes, para a parte interessada, que seria o esporte, e da mesma forma, uma consulta à CBF. Nós, como já ressabiados com tudo isso aí, nós já tínhamos feito a consulta anteriormente, que foi aquela resposta anterior que tivemos, do dia 11 de outubro, onde a CBF já mostrou que o esporte está apto, não tem nenhuma irregularidade, né? A CBF deve responder nesse mesmo teor, não sei se o mesmo documento ou algum outro documento que vai ser elaborado pela diretoria jurídica da CBF. E nós vamos apresentar vamos denominar assim, uma defesa prévia, que seria, nós estamos sendo consultados para informar. Eles vão perguntando assim, o que ocorreu, né? Para ver, a partir daí, volta para a Procuradoria, onde ele vai fazer um parecer, ou pedindo para dar continuidade e iniciar o processo, que seria através de uma denúncia, ou mesmo pedir o arquivamento, que é onde a gente entende que deve ser feito. Pedro? Bom dia, Rodrigo. Agradecer a participação aqui no Eu Pratico Esporte. Eu acho que é a primeira vez que a gente está podendo conversar, né, aqui no programa, mas eu queria saber em relação se vocês continuam tranquilos sobre esse caso, porque a gente já viu várias entrevistas do doutor, do Evandro Carvalho também, o esporte mostrando bem seguro, a torcida que está mais receosa
a torcida que aparenta estar com um pouco mais de medo. Vocês seguem tranquilos, o documento da CBF também ajudando vocês a ter esse embasamento no caso. O esporte segue ok em relação ao caso Pedro Henrique ou surgiu algum fato novo aí nas últimas semanas? Oi, Pedro, tudo bom? Não, o único fato novo foi essa intimação ontem para apresentar essa defesa prévia, mas o que a gente já esperava um pouco disso, mas seguimos tranquilos, sim. Nós temos um documento que é assinado pelo diretor-geral de competições, Dr. Manuel Flores, da CBF. Ele é que regulamenta a competição. Como é que o cara que vamos dizer, que escreveu, que redigiu a lei, que preparou a competição, disse que nós não temos nada e alguém que, vamos dizer, um terceiro vai dizer, não, que vai apontar um erro. Eu acho que isso aí é fumaça, na verdade, é uma tentativa, né, não todo mundo tem direito de pedir. Pedir, a gente pede a tudo, pede até a tudo, a você quiser, você pede. Se você vai ser atendido, é outros 500, né? Mas não temos nada a temer, o esporte está muito tranquilo, o nosso jurídico já, doutor Sestário, que está nos dando, como sempre, já dá apoio ao nosso esporte há 14 anos, ele esteve aqui esse fim de semana, ele assistiu o jogo, ao meu lado, o jogo do Santos, contra o Santos. Nós já conversamos desde sábado, passamos o fim de semana trabalhando nisso aí, já aguardando esse posicionamento da CBF que recebemos ontem, para apresentarmos a defesa. A defesa dessa defesa prévia já foi redigida a 4 mãos, entre no esporte e o doutor Sestário, já está pronta, estamos aguardando o momento preciso para dar entrada. Luan? Doutor Rodrigo, bom dia, prazer estar falando com o senhor mais uma vez. O finalzinho da sua frase aí já vai entrar um pouco na minha pergunta, que seria em relação aos prazos. A CBF deu prazo de 3 dias para o esporte, a Procuradoria do STJD deu prazo de 3 dias para o esporte e para a CBF se manifestarem, e eu queria saber quando que o clube já vai enviar essa resposta. Eu disse que o texto já está redigido, acredito eu que hoje ou amanhã, o senhor vai falar melhor, e eu queria saber do prazo depois disso, como é que a coisa vai funcionar, o que tem de prazo para depois dessa resposta do esporte e da CBF, visto inclusive que o campeonato já está na reta final, enfim, o que o senhor poderia me dizer sobre prazo para a resposta do clube e para a próxima ação que a Procuradoria vai tomar em relação ao caso Pedro Henrique? E, doutor Rodrigo, aproveita a resposta. Para a gente da área de direito, a gente entende, mas o torcedor que não entende, não sabe os trâmites, normal a defesa prévia do esporte, não por que foi chamado, e no caso aí, no restante, a minha dúvida também é com o que o Luan perguntou aí, para o torcedor ficar sabendo. O prazo de 72 horas nessa quinta-feira, né? Nós vamos revisar isso hoje para, se possível, já protocolar nossa defesa, né? Na verdade, não é nem uma defesa, são informações. O regimento do STJD não há nem essa, vamos dizer, isso seria um fato, essas informações que ele requereu seria um fato novo, não é regulamentado pelo regimento do STJD, essa oportunidade, né? Quando o procurador recebe uma notificação de infração, ele ali ou entende por uma denúncia ou já arquiva. Como é um caso que ganhou uma repercussão bastante grande, onde se trata de um campeonato bastante, vamos dizer, complicado, quer queira que não, são 9 times que requereram, o procurador entendeu, acho que bem, pouco precisamente, ele entendeu que se resguardar, ele está correto, né? Ele se resguardar e dar a oportunidade de todo mundo que é interessado naquilo poder falar, né? Eu acho que sempre bom você ter a visão de todos. E ele, com muita precisão, deu essa oportunidade para todo mundo falar, e vamos apresentar em 72 horas, que acaba na quinta-feira. A partir daí, ele ou dá continuidade, não é o procurador-geral, isso aí ele vai, quando ele receber as informações, o procurador vai passar para um subprocurador, que é abaixo, vamos dizer, hierarquicamente abaixo dele, e esse subprocurador ou entende pelo arquivamento, ou entende pelo prosseguimento, abertura da denúncia, para a partir daí nascer um processo e a gente poder se defender. Mas temos a plena convicção que isso deva ser arquivado, não tem cabimento. Não tem cabimento, isso vai ser arquivado, e desse arquivamento pode ser que caiba algum recurso para uma reanálise do procurador-geral, né?
Se alguma equipe entender que não foi bem atendido, que alguma coisa que não parecer que não lhe restou justo, ele pode recorrer ao Procurador-Geral, que a partir daí o Procurador-Geral que toma a decisão final disso aí. Mas não na causa de pedir, a mesma causa de pedir. Alguma dúvida dentro desse mesmo pedido dos clubes, não é isso, doutor? Exatamente. Dessa mesma coisa, ele vai fazer um recurso para dizer, não, isso cabe realmente, enfatizando que cabe uma denúncia, mas eu acho que com esse documento da CBF, um parecer já de um subprocurador ratificando tudo isso, e tudo indica que a própria CBF deve ratificar, ela não vai voltar atrás, não vai, e seria esdrúxulo, não posso dizer, eu dizer uma coisa a você, já documentar e no outro dia mudar a opinião, dizer que a regra do jogo mudou no meio de um campeonato. Ok, eu estou satisfeito, não sei Pedro e o Luan. Foi até uma pergunta aqui de um torcedor, subiu, ele pergunta como é que vai ficar a questão do REC, do regulamento específico, após esse caso. Entendeu? Um exemplo, não sei se o doutor já tem essa informação, mas pode até ser uma opinião dele em relação a isso, se essa situação específica poderia ser melhor detalhada entre os clubes, para não ficar em outras temporadas essa confusão de regulamento geral, regulamento específico, entendeu? Se não transformando esse fato num exemplo para melhorar o texto, para deixar algo mais claro para os clubes aí, de uma forma geral. Entendi. O regulamento específico ele pode ser modificado ano a ano. Essa última modificação que adequou foi em 2020, né? E todos os clubes de 2020 assinaram e ratificaram isso aí, todo mundo estava ciente. Na verdade, o regulamento específico, no meu entender, melhorou e deixou mais claro o que era o tema atuação. Antigamente tinha uma dúvida, e agora com essa regulamentação específica, que é no próprio do regulamento, ele deixou mais claro. Mas a cada ano pode ser modificado, pode ser que para um ano digam assim que um atleta pode jogar 10 vezes. Isso aí vai, ano a ano, pode modificar a regra do jogo, né? O futebol, todo esporte é muito dinâmico, né? A gente já passou por várias modificações. De um tempo para cá, o pessoal já sabe que antigamente você batia o tiro de meta, tinha que sair da área, hoje já recebe dentro. Isso vai modificando. São regras que a gente vai se adequando para o melhor do futebol. Você deixar de conseguir fazer uma transação, uma transferência para um jogador que levou um cartão amarelo no banco e realmente não atuou, né? Eu acho que isso é uma restrição que acaba impedindo o melhor do futebol. E foi isso que a CBF enxergou e modificou e nós se adequamos. Ok. Luan, Pedro, satisfeitos? Deixa eu só fazer um questionamento aqui, Alessandro, que me surgiu enquanto a gente conversava. Doutor Rodrigo, o pedido da Procuradoria do STJD, ele cita o esporte e cita a CBF. A minha dúvida pode até parecer besta, mas eu fiquei com esse questionamento na cabeça. Essa manifestação é feita junto à entidade com o clube ou cada um faz a parte? Não, cada um faz a parte. Cada um faz a parte, eles estão pedindo a informação da CBF para informar se a regra foi infringida, né? E nós também, como parte interessada, nos foi oportunizado em também falar. Doutor Rodrigo, te agradecer pela participação mais uma vez aqui, tranquilizando, né, colocando para o torcedor realmente à luz dos fatos e dos capítulos que a gente vai daqui para frente encarar. E, sinceramente, eu acho que a minha opinião do torcedor, estamos muito confiantes pela tese, por todos os documentos apresentados e pela sua postura, né, liderando esse processo jurídico aí, que a gente precisa muito de segurança fora para que dentro do campo, se Deus quiser, o clube permaneça na primeira divisão. Obrigado, doutor Rodrigo Guedes. Uma boa terça-feira para o senhor. Eu que agradeço e corroboro aqui mais uma vez, ratifico que realmente estamos bastante confiantes. Temos certeza que o STJD não vai fazer julgamento político, que essa fase de tapetão já ficou para trás, que o resultado em campo é que vai prevalecer e que consigamos realmente em campo manter-nos, né, na primeira divisão. Mas aí a gente pergunta, então por que entraram, né? Por que fizeram essa notificação se não tinha embasamento? Para criar esse alvoroço, isso partir para nós conseguirmos vitórias importantes
conseguimos demonstrar dentro de campo que o futebol, o esporte tem para sair da primeira divisão, para manter na primeira divisão. E o que é isso? Com esse alvoroço que os clubes criaram, os jogadores, pode ser que psicologicamente fiquem abalados. Poxa, a gente jogar, e lá na frente peguei 17 pontos, mas estamos efetivamente, conversamos com o elenco, já demonstrando que isso não vai ocorrer. Estamos cada dia tentando deixar o elenco mais confortável, conversando com eles. Eu viajei para Cuiabá, viajei para Porto Alegre. Nesses dias acompanhei Yuri realmente para tirar dúvidas e mostrar ao elenco o seguinte: esqueçam o STJD. Deixe que a parte do STJD, quem vai matar no peito somos nós. Vamos em frente, vamos ganhar e vamos tirar os pós da situação. A própria notícia, né, da infração, ela recaiu meia hora antes de uma partida, 40 minutos do Sport. Né? A gente conversava aqui, o senhor colocou o posicionamento de primeira mão aqui com a gente, enfim, direto da arena. Então é para tumultuar. Realmente, eu também vou... Corri para a arena aquele dia, antes da pré-eleição, conversei com o técnico, conversei com alguns jogadores que são, vamos dizer, líderes do elenco, e disse: já estávamos sabendo, já estamos trabalhando, fique tranquilo, foque no campo. Ótimo. Obrigado, doutor Rodrigo. Uma boa terça-feira para o senhor. Até a próxima. Igualmente, amigo. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Pedro e Luan, abraço a todos. Valeu, tchau, um abraço. Tudo. Pois é, tá aí, bem esclarecido, bem colocado, detalhado. Eu estou tranquilo, Pedro, Luan, torcedor rubro-negro, eu estou tranquilo. O torcedor coloca aqui, não dá para ficar tranquilo, não. Eu estou, porque os argumentos são muito fortes, são muito contundentes, e essa premissa aí de tumultuar é verdade. 40 minutos, meia hora aqui. Eu sei que eu corri para cacete, desculpa o palavrão aqui, a palavra, mas né? Para ir atrás do doutor Rodrigo, para colocar aqui ao vivo, para tranquilizar também a torcida que estava do lado de fora. Caramba, vamos torcer, mas isso vai dar em quê, né? Ganhar dentro do gramado. E a ideia dele ter ido para a arena correndo também, e dentro desse mesmo momento aí, Alessandro, meia horinha, vamos lá, tá uma correria retada, mas veio para o torcedor. Então, eu estou tranquilo, Pedro, Luan, enfim, e o torcedor rubro-negro. Vocês estão tranquilos? Passa tranquilidade. Me passou tranquilo, eu estou normal. Se a turma do direito tá confiante, quem sou eu para não ficar, né, Alessandro? O pessoal. Não, porque às vezes. Mesmo não sendo do direito, mas você vê que o direito do cara é frágil para irmão. Como é que tem lógica isso não? Aí começa o negócio. Só esse tumulto já é ruim. Mas mesmo que não é da área. Eu acho que a carta da CBF dá um peso, entendeu? A defesa do esporte. Se a CBF não se posiciona, eu acho que ainda assim ficaria uma dúvida no ar, né? Uma dúvida no ar mais forte, uma dúvida no ar mais pesada. Então, a CBF que assim, pelo menos a gente não vê, né, com tanta frequência, se posicionar em relação a casos específicos de clubes, entendeu? Eu acho que o Evandro Carvalho tem uma posição importante aí nessa situação envolvendo a CBF, né? O Evandro viajou para lá logo em seguida, falou aqui com a gente também no Eu Pratico Esporte, explicando o caso, e o Rodrigo Guedes deixando o torcedor tranquilo, porque muito se diz, né? Todo mundo pode pedir o que quiser, como ele mesmo disse aí, mas a partir daí você conseguir o que você está querendo são outros 500. Então, a ação dos desesperados, né, como eu batizei, tirando o Grêmio e Santos, a gente sempre viu que não tinha essa força toda, né? Eu acho que se tivesse um Flamengo no meio, um São Paulo, Corinthians, acho que poderia ser um barulho maior, né? Poderia ser uma pressão maior, uma situação política maior. O que ele está colocando, Pedro, não cabe mais isso aí não, porque está muito público, está muito certo, assinado. Tudo bem. CBF. Um ponto que Pedro falou. É exatamente o que ele diz. A manifestação da CBF ajuda muito nessa questão política. Se a CBF tivesse se omitido, tivesse ficado calado, eu acho que a margem para esse julgamento político seria bem maior. Bem maior, porque... O Rodrigo diz, Luan, o doutor Rodrigo, tenho certeza que o STJD não terá nenhuma decisão política. Tapetão ficou para trás. Então, assim, até no meio da confiança, Alessandro, você tem que entender quem está julgando a parada. Pois é. Foi colocado, inclusive, pelos dois advogados especialistas em direito esportivo, que a minha pergunta, inclusive, e o CPE, o CEP? Não posso, né? Mas naquela altura a gente não tinha
o retrato real da situação, dos documentos, das assinaturas. A partir aqui para nós, esse caso do Sport antes da entrevista do Dr. Evandro Carvalho, aqui na Eu Pratico Esporte, agradeço de todo, porque trouxe para o torcedor, para a gente que não estava dentro do assunto do torcedor, uma realidade que todos os clubes assinaram, Alessandro, tal, né? Ele estava operado dos olhos e mesmo assim gravou. E o pós, que depois veio o doutor Rodrigo, e realmente esclareceu, né, consubstanciou aqui, deu um like, vamos dizer, nesse assunto do Esporte Clube do Recife, né, Luan? Muda, né? Vira outro caso, porque até então a gente tinha o regulamento que a gente conhecia, que tá para todo mundo público, e o regulamento geral de todas as competições. E nele os dois havia aquele embate, né? Aquele choque de normas, porque não citava a questão do cartão amarelo e o outro era bem claro quanto à questão do cartão amarelo fazer com que o jogador fosse ativo no jogo. Só que aí surge esse novo que o Evandro diz aqui para a gente no Eu Pratico Esporte em primeira mão, e aí a coisa muda completamente de figura, porque, como bem disse aqui agora há pouco o Rodrigo Guedes, se tem um documento assinado pelo diretor de competições da CBF, que é quem, não, claro, sozinho, mas nem em tese, é quem dita as normas das competições, é quem dá o aval para as normas das competições. Se existe esse documento assinado por ele em concordância com os clubes, então, juridicamente falando, o direito do esporte, nesse caso, mudou. Porque eram dois regulamentos se chocando e nenhum deles em prol do esporte, porque ficaria um sem a afirmação do tema, do caso em questão, e o outro sendo muito claro em relação ao que era o tema. E aí surge um novo documento, que já é mais atual, inclusive, que é dado o aval da CBF, que esse documento, na minha visão, e aqui é a visão de quem é jornalista, mas não é uma visão jurídica, mas na minha visão, dá totais condições para o esporte sair como inocente dessa história. Para, inclusive, o arquivamento do caso. Uma pergunta arretada que eu estou lendo aqui agora, e por sorte eu busquei Bruno Melo, membro do nosso canal. Por que apareceu no site da CBF que o atleta estava irregular? Juridicamente, Bruno, pode acontecer do sistema não estar linkado com as regras, né? com o REC. Assim eu posso entender. Mas se está assinado pelos clubes, se está aí por quem comanda lá dentro a CBF, assinado também, carimbado, CBF tudo direitinho, a CBF, por si só, ela já esclarece que, subliminarmente, a tua pergunta, o sistema deu que ele estava, né, tinha X partidas, mas eu reconheço aqui, CBF, que isso aqui estava equivocado. Então, eu esclareço que, pronto, então foi aquele documento que a CBF colocou para o esporte, para a torcida, né, dos documentos. Está tudo assinado, mas o sistema não estava ligado realmente com o que manda as regras. É por aí o caminho. Não é o contrário, né? O sistema tem mais força do que propriamente a documentação, né, assinada por todos os clubes, pelo Conselho Arbitral e também por quem comanda a instituição. Entendeu? Fala, Luan. E até completar o que você estava dizendo, de ainda constar lá no site da CBF o jogador como irregular, porque essa mudança do cartão amarelo não ativar o jogador no jogo, ela é recente. Então, o sistema da CBF está condizente com o que era antes, com o que vem sido nos últimos anos. Só que essa mudança, esse documento, que, em caso, ajuda a defesa do esporte, ele é novo. E aí, talvez por isso, o debate aí de informações, e como você bem disse, depois, justamente por isso, a CBF vem a público e aí não se defende, mas explica a situação que está em causa, né? Para reparar o erro que poderia constar no sistema de inscrição de jogadores da CBF. Isso aí. Galera, dá like, ajuda aí. Tem gente que não deu like. Tinha quase 200 likes de déficit ainda agora, quando eu coloquei essa frase aí, forneça o like. E o like não é tudo. Você dá like, mas se inscreva no canal e acione o sininho das notificações e seja membro. Aí sim, aí você faz os 4 passos. Se puder dar os 3, já é de bom grado, porque ser membro nem todo mundo pode, mas apesar do preço, né, a R$ 2,99 aí, para você, a partir disso aí, ter acesso a conteúdos exclusivos e também
a concorrer aos produtos oficiais da Eu Pratico Esporte TV. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.